Bora lá, galera, bora para mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos, bom dia a todos. Bora com as últimas informações do Corinthians. O Timão em busca de centroavante. O Yuri Alberto provavelmente 95% de chance de não permanecer no Corinthians. Ele disse, né, após a classificação contra o Barra, que quer deixar o Corinthians no meio do ano. Então o Corinthians já vai se movimentando no mercado em busca de um centroavante de peso. Tem alguns nomes na mira aí, bora ver quem o Corinthians pode trazer. Talisca, Firmino, são nomes que despertam interesse. Tem também agora o Arthur Cabral, lá do Botafogo, que o Corinthians teve interesse no começo do ano, não conseguiu contratar e agora voltou a ser especulado novamente. Comenta aqui, quem você acha que tem que vir para substituir o Yuri? Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. O objetivo do Corinthians no final de semana é ficar longe, bem longe da zona do rebaixamento, o que não acontece nesse momento. Horas depois da vitória sobre o Barra, os jogadores do Corinthians voltaram a treinar na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Grava. E o foco agora é o Campeonato Brasileiro. Neste domingo tem clássico contra o Botafogo no estádio Newton Santos, às 4 horas da tarde. Dois times que neste momento brigam para se afastar da zona de rebaixamento. Tem a mesma pontuação, o Corinthians tem um jogo a mais em relação à equipe carioca. Para o jogo diante do Fogão, o técnico Fernando Diniz vai ter um desfalque importante. O zagueiro Gabriel Paulista, com quem inclusive se desentendeu em determinados momentos da partida contra o Barra pela Copa do Brasil. Para o lugar do Gabriel Paulista, o André Ramalho vai ser o companheiro do Gustavo Henrique na zaga do Timão. O Charles iniciou o processo de transição física, mas dificilmente vai viajar para o Rio de Janeiro e ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. A gente também tinha expectativa em relação ao Memphis Depay, que sofreu uma contusão muscular na coxa no final do mês de março, na partida contra o Flamengo, né? Inclusive, o técnico Fernando Diniz foi questionado depois da vitória sobre o Barra sobre a situação do Memphis, quando o holandês finalmente poderá voltar a jogar com a camisa do Corinthians. E o Fernando Diniz disse esperar que o Memphis volte a jogar ainda antes da Copa do Mundo, sem citar quando, né? Lembrando que o Corinthians ainda tem 5 jogos para fazer até que o Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores da América e a Copa do Brasil parem. Aí sim, todo o foco estará em cima da Copa do Mundo. Lembrando que neste momento o Corinthians está, como eu já disse, muito perto da zona de rebaixamento e muito por conta do mau rendimento fora de casa. O Timão fez 7 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro e só ganhou um, justamente o primeiro que fez contra o Atlético Paranaense. No mais, são 4 empates e 2 derrotas. Quero começar sobre a Neoquímica Arena. A Copa do Mundo de futebol feminino vai ocorrer em junho, né, do ano que vem, de 2027. O Brasil, claro, né, todo mundo sabe, né, que é sede. Enfim, a questão é onde será a abertura? O Corinthians, né, impõe uma condição para que a abertura da Copa do Mundo seja, tá, na Neoquímica Arena. O Corinthians quer aumentar a capacidade para 60 mil pagantes. O Corinthians, né, conversou já, né, com os responsáveis, né, em relação a isso no Palácio dos Bandeirantes, numa reunião com o vice-governador, o Felício Ramute, e com o Mauro Silva, e o Corinthians colocou essa, podemos dizer assim, posição para que a Arena seja a abertura da Copa. Eles estão com um plano B de Brasília, mas não, né, não se compara com a Arena hoje do Corinthians, a visibilidade também em São Paulo. Então o Corinthians está forte na parada. Agora, o Corinthians colocou, né, aí essa questão que sejam colocadas no setor norte e sul, tá, as arquibancadas ali. O Corinthians deu 2 opções, ou alvenaria ou de ferro. E agora eles estão fazendo o orçamento para saber se vale a pena ou não para a abertura da Copa do Mundo. O Corinthians quer ou alvenaria ou de ferro e que seja, claro, sustentável aí, né, por muitos anos. Então a gente vai aguardar, né? O Corinthians quer que, se for de ferro, que eles dêem a garantia que vai durar no mínimo 15 anos essas arquibancadas de ferro. Mas claro que a preferência é a alvenaria. Então se eles toparem, a Arena vai para 60 mil pagantes, e aí, né, é uma boa iniciativa, já que o torcedor corintiano entende que a Arena precisa, né, enfim, ser aumentada ali a sua capacidade. Deixa o like, o que você acha disso tudo, fala para mim aí.
Ontem eu trouxe aqui, né, a informação, né, repercutindo tudo que está acontecendo, né, sobre o Osmar ter dado celulares, né, de presentes para alguns jogadores do Corinthians, tá? Entre eles o Kaká, zagueiro, tá? Kaká, zagueiro, que ganhou um celular do presidente. O problema é que foi com o dinheiro do Corinthians, né? Não foi com o dinheiro, né, do próprio bolso do Osmar, né? Então ele presenteou o Kaká, tá? E também o meio atacante Gui Amorim, né? Que é uma joia das categorias de base, enfim, que já treina com um profissional. Vamos lá, o que o Osmar alega, né? O Osmar alega que não vê problema nisso, porque se ele for ter que dar um celular para um jogador, tem que ser com o dinheiro do clube, né? Por exemplo, ele faz isso, ele já fez isso com os funcionários dele nas empresas dele, que a empresa dele é uma coisa, o Corinthians é outra, mas ele, se for para ajudar um jogador, né? Olha só, ajudar um jogador, tem que ser com o dinheiro do próprio clube. Por que ele alega isso? Porque é o seguinte, houve um apelo, tá? Houve um apelo, porque o Kaká foi assaltado no dia 4 de junho, e aí os jogadores falaram, pô, presidente, né? Pô, o cara merece um celular aí do clube aí de presente. E segundo o Osmar, né, não foi uma pressão, mas foi um apelo dos jogadores que queriam que o clube desse um celular para o Kaká, já que ele foi assaltado. Tudo bem, o jogador tem condição, mas mesmo tendo condição, né, todo mundo quer uma regalia, né? Enfim, um regalo, né, como diz aí fora. E aí o presidente atendeu o apelo do elenco, né, isso é a explicação dele, tá? Atendeu o apelo do elenco, né, que ficou comovido com o Kaká, que tinha acabado de ser assaltado, e o presidente dá o celular para ele. E no Gui Amorim, o que o presidente alega é que na negociação para renovar, né, que ele tinha que aumentar o salário do jogador para aumentar a multa rescisória, já que é o mesmo empresário do Cauê Furquim, ele estava com medo de perder o jogador, na hora de bater o martelo, né, o menino está precisando de um celular. Ele falou, não, o celular eu dou. Então ele deu como estratégia de renovação, deu o aumento e deu o celular para o jogador, tá? Então é isso que ele alega, estratégia de negociação, no caso do Gui Amorim, e no caso do Kaká, uma comoção do grupo, que pediu que o clube desse um celular para ele, porque ele estava indo trabalhar, né, pro clube, né, e os jogadores pediram, ele fez isso. Então, como eu trouxe aqui ontem a notícia que o presidente presenteou os atletas, né, é nada mais justo do que eu trazer a posição do Osmar Stabile hoje. Comenta aqui embaixo, me fala se te convenceu. Olha, agora, meu amigo, vamos falar de Yuri Alberto. Yuri Alberto disse que quer respirar outros ares e que quer ir embora no meio do ano. E tem mais, né? Ele disse que houve uma promessa do presidente Osmar Stabile para facilitar uma negociação, uma saída dele no meio da temporada. Vamos lá às explicações. Primeiro que está marcada, tá? Uma reunião, está marcada uma reunião do presidente Osmar Stabile com o Yuri amanhã, vai ter uma conversa com ele no sábado, porque o Yuri fez isso sem comunicar ninguém do clube, saiu dando uma entrevista falando que quer sair, né, o clube entende que ele o Yuri deveria falar, né, com assessoria, falar com o clube, né, para até ser orientado de uma outra forma, né, não fazer esse tipo de coisa que ele fez, porque pegou mal para ele, né. E outra coisa, sobre promessas, tá? A promessa que o Osmar, presidente do Corinthians, Osmar Stabile, fez ao Yuri foi feita ao André Cury, que a promessa nada mais é aquilo que eu passei para vocês. Se chegar uma proposta de 20 milhões de euros pela parte do Corinthians, somente pela parte do Corinthians, nós liberamos. Essa é a promessa que o Corinthians fez. Né? Eu conversei lá se o Corinthians vai ceder, né? Me falaram, 3 fontes que eu conversei hoje, o Corinthians não vai ceder. Se chegar com proposta, que o Corinthians fica com 10, que o Corinthians fica com 15 de euros, milhões, né, claro, o Corinthians não vai ceder, tá? Então hoje há uma diferença grande. Por quê? Porque a última proposta que chegou foi de 22 milhões de euros, tá? A última proposta que chegou da Roma, 22 milhões de euros, por 100% dos direitos econômicos do Yuri. 22 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 11 milhões de euros. Então tem uma diferença aí de 9 milhões de euros. O Corinthians quer 20, só na parte dele. Nessa daí receberia 11, por exemplo. Então, há uma distância hoje. A promessa do Yuri, o Yuri está meio empolgado. Acho que o Yuri se precipitou, não tem nada fechado, não tem venda e não tem proposta, tá? Pelo Yuri.
Então tudo vai ter que ser analisado e vai ter que agradar o Corinthians nos 20 milhões de euros. Meu amigo, a situação vai pegar. E será que o jogador vai ficar aí agora? Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos falar de Memphis, meu amigo. Memphis tem muita notícia o tempo todo, tá? Olha só, informação que eu apurei é que o Memphis, na terça-feira, no CT Joaquim Grava, né, foi treinar e sentiu a panturrilha. E foi por isso, né, que ele não foi relacionado para o jogo contra o Barra e não vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. Já havia acontecido na semana passada, todos os bastidores para vocês, tá? Ele ameaçou treinar para voltar contra o São Paulo, sentiu a panturrilha e aí não pôde voltar contra o São Paulo. Na terça-feira, de novo, né? O que acontece, o que me passaram, é que o Memphis, quando sente uma dor, seja qual for a dor, e eu não vou aqui classificar nível de dor, ele diz que não dá para jogar. Então, essa é a questão. Ele, na verdade, não dá nem para dizer que é uma lesão na panturrilha, né? Estamos classificando como lesão, mas pode ser considerada dores na panturrilha, ele está com dores. E se tiver uma dor, ele não joga, né? Uma pessoa me falou hoje o seguinte, gente grande no Corinthians, Samir, o Garro jogou os últimos jogos com dores, entendeu? Também se o jogador quiser jogar 100% sem nenhuma dor, ele não vai voltar nunca. Então já há um incômodo também dentro do Corinthians em relação a isso, tá? Essa é a questão envolvendo Memphis e lesão. Agora eu vou falar sobre a renovação. Aqui, meu amigo, não parem. É só informação quentinha para você. Merece o seu like, merece o seu hype aqui, hein? Vambora. Olha só, vamos agora falar sobre renovação. Tem uma reunião marcada hoje entre o presidente Osmar Stabile e os representantes de Memphis Depay para tratar da renovação com o jogador. O Corinthians continua com a posição de que não tem dinheiro para renovar com o Memphis. Precisa baixar a folha salarial, tá? O Corinthians tem gastos absurdos aí com o futebol e alega que não tem como pagar o Memphis, seja qual for o valor. E o Memphis, em reunião com os Gaviões que eu já trouxe, topa baixar o seu salário para permanecer no Corinthians e renovar por mais 2 anos e meio. Dentro do Corinthians, muita gente fala que ele entende que ele topa, e as pessoas falam também toparia, porque ele tem tudo pago, ele tem um grande salário, né? Enfim, e ainda ele quer 2 anos e meio de renovação, né? O Corinthians entende que fica meio complicado. Mas o Corinthians vai ouvir os representantes do atleta hoje, que é a mesma coisa que ouvir os jogadores, tá? Nessa reunião, e vamos ver se vai avançar ou não algum tipo de renovação, né? Principalmente porque o Corinthians quer saber quanto, né? Aliás, a informação que eu trouxe na semana passada com exclusividade, que o Corinthians ia se reunir com o Memphis para saber exatamente quanto que ele está disposto a baixar. Cara, eu acho que agora o negócio vai andar, não é que vai andar, né? Vai ficar mais esclarecido, tá? Porque ele passando o valor, nós vamos saber se o Corinthians vai aceitar ou não, né? Pode encerrar de vez, acabou, ou pode renovar. Então, temos que aguardar a questão envolvendo o Memphis Depay, que hoje ganha 6 milhões no Corinthians com as regalias. Enfim, o Corinthians tem uma dívida de 42 milhões com ele, que precisa ser paga também, tá bom? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, o plano Café Especial te coloca no nosso grupo de WhatsApp. Não esqueça do like, esse blend merece muito. Não esqueça do hype, esse blend merece muito. É muito informativo, muita informação. Anuncie sua marca no canal Café do Setorista. Dá uma olhada aí, tá, nos planos, enfim, entre em contato com a gente, rumo aos 300k, para você, a gente chegar a 300 mil inscritos. Tem gente que me segue todo dia, tá nas lives todos os dias, mas não é inscrito. Temos o almoço com a Fiel, né, que é 12h15, tem também o Café da Fiel, que é 19h30, aguardo vocês, nosso próximo programa hoje ao vivo vai pegar fogo, Café da Fiel, hein? Canal de WhatsApp, Instagram, Café TV, meu novo canal. Vem com... Galera, e com a saída do Yuri aí, né? Com essa saída iminente, o Corinthians está em busca de um centroavante de peso para substituir aí o jogador. Temos alguns nomes aí para substituir ele, talvez, né? Quem vocês acham que tem que vir? O Corinthians tem alguns nomes olhando, não é nada oficial, mas está de olho.
O Mauro Icardi é um nome que interessa bastante, tá lá no Galatasaray. Temos também aí o Darwin Núñez. Esse já acho muito difícil porque é novo, tem mercado, mas tá livre, né? Ele vai deixar o Al Hilal, tem 26 anos de idade. Jogador muito bom de bola, uruguaio aí, craque no Liverpool, era muito bom. Temos também o Raul Jimenez, esse eu não conheço, é do Fulham, mas pela idade eu acho que não vale a pena. Já é um veterano, 35 anos. Temos também o Carlos Vinícius, jogador que interessou o Corinthians, quase fechou, né? Ele fez de tudo para vir, o Corinthians não contratou e agora ele tá lá, dando show no Grêmio. Pode estar chegando no... Eu acho que esse aqui é o nome ideal. Esse é o nome ideal. Kevin Viveiros, ideal também, só que é muito caro, né? Eu acho que o Corinthians não vai fazer loucura para contratar, vai pegar apenas a oportunidade. Então, eu acho que o Carlos Vinícius é uma boa. Ele tem um desejo de jogar muito no Corinthians, então, dependendo da vontade do jogador, ele já tá aqui jogando. Jogador muito bom de bola. Deixa eu ver se dá para ver aqui os números dele na carreira. Se ele tem título, tem muitos. Bora ver onde ele começou jogando, né? Ele tem títulos aqui, ó. Ele foi artilheiro da liga lá MOS, não sei que liga é essa, mas ele fez 18 gols. Ganhou também a taça da Holanda com o PSV. Ganhou também uma super taça da Turquia com o Galatasaray. Um campeonato turco com o Galatasaray. Ganhou também uma super taça dos Países Baixos com o PSV. O Gauchão, né, desse ano, atualizado desse ano, ele foi campeão do Gauchão com o Grêmio. E ganhou também a super taça de Portugal com o Benfica em 2020. Então, é um cara muito bom de bola, tem títulos na carreira aí. Deixa eu conferir aqui onde ele começou jogando, que eu não lembro de ter visto ele atuando aqui pelo Brasil. Deixa eu ver. Ele iniciou sua carreira aqui no ano de 2014 pelo Santos. Ele é da base do Santos. Ele foi emprestado aqui, né? Foi para o Palmeiras, depois foi para o Caldense, Grêmio, Anápolis, até que em 2019 ele foi vendido, né? Ele foi para o Real de Portugal de graça. Em 2018 ele foi vendido para o Napoli por 4 milhões de euros. E aí ele foi sendo emprestado, né? Jogou pelo Rio Ave, pelo Mônaco, pelo Benfica, jogou pelo Tottenham, PSV, Fulham, Galatasaray, até que em 23 de julho de 2025 o Fulham mandou ele para o Grêmio, né? Tava em fim de contrato, foi a custo zero. Tá jogando lá, vai fazer agora em julho um ano que ele tá jogando lá e tá fazendo um gol pra caramba, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui os números dele. Como é que tá? Ó, na Sul-Americana ele tem 3 partidas, 1 gol. Aí aqui em 2025, olha que absurdo. Em 2025 ele jogou 14 jogos, fez 12 gols. Praticamente marcou 1 gol por partida. Esse ano tá um pouco menos, né? Em 14 jogos ele fez 7 gols. Pode ver que ele não é um cara que toma muito cartão. Em 14 jogos tomou 3 cartões amarelos e 1 vermelho. Nessa temporada, 14 jogos tomou apenas 3 amarelos. Tá bom, né? Questão também de altura muito interessante. Imagina ele, Gustavo Henrique, André Ramalho, Gabriel Paulista, tudo zagueiro alto. Imagina aí uma bola aérea com garro ainda, fazendo os cruzamentos, seria interessante. Então, comenta aí abaixo o que vocês acham. Carlos Vinícius. Eu falei mais sobre ele porque eu acho que é o nome que tem mais chance. Talisca tem interesse, o Corinthians, mas eu acho um pouco difícil, mas não impossível. O Firmino também, o Corinthians tem interesse, eu acho que esse já é mais fácil do que o Talisca, porém mais difícil do que o Carlos Vinícius, mas eu acho que tem chance também dele de ser contratado. Arthur Cabral tem muita chance, ele só não veio por causa do salário, mas eu acho que ele com certeza abaixaria para jogar aqui no Coringão. Comenta aí se você aprova essas contratações. Desses aí, você prefere quem? Carlos Vinícius, Arthur Cabral, Firmino, Talisca? Qual o nome ideal? Comenta a sua opinião. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.